colocam a palestra Maria Luísa Couto Soares, Conceitos Sem Fronteiras, uma leitura dos parágrafos 71 a 78 das investigações filosóficas. No título devia constar uma leitura desses parágrafos em confronto com Frege. Porque é isso que se vai tratar. Ótimo. Bem, eu primeiro tinha pensado, já para não pensar há muito tempo, fazer um trabalho sobre a vagueza. Vagueza em Wittgenstein e Frege também. Vagueza e Frege. Mas depois disso tornava-se, pronto, é um trabalho que ainda está em curso e tive que me, como é que é dizer, enfim, para concretizar, decidi fazer um confronto só sobre esta ideia, da ideia de Frege, da exigência de uma delimitação nítida e precisa dos conceitos, com a noção dos conceitos esfumados, de contornos esfumados, etc., em Wittgenstein, e escolhi estes parágrafos, não vou comentá-los todos um a um, né, mas e estes parágrafos estão em cheio, não é? Dizem respeito exatamente a essa exigência de Frege. Bem, em primeiro lugar, nós penso que sabemos, até porque o próprio Wittgenstein escreveu no prefácio, a admiração que Wittgenstein tinha por Frege. No prefácio do Tratados diz que quero apenas mencionar que os meus pensamentos foram em grande parte sugeridos pelas grandes obras de Frege, atenção que diz, grandes obras de Frege e pelos trabalhos do meu amigo, o Sr. Bertrand Russell, o que é um tratamento bastante diferente. As grandes obras de Frege e os trabalhos do meu amigo, o Sr. Bertrand Russell. Quanto à amizade com o Russell, sabemos o que se passou mais tarde, no período pós-tractariano. Quanto a Frege, cuja influência é bem visível no Tratados, não vamos agora aqui explorar, mas na lógica do Tratados há muitos vestígios de Frege, embora também haja algumas divergências, mas essa dívida permanece mesmo depois da rejeição de algumas das teses do Tratados. Essa dívida para com Frege permanece e Frege continuará a ser um interlocutor de Wittgenstein nas discussões e confrontos de muitos aspectos que entram em conflito com o pensamento de Wittgenstein com Frege. E esse mesmo conflito, esse conflito contínuo, essa presença silenciosa e não silenciosa, da voz de Frege, revela também, ainda que de outro modo, a relevância que o pensamento de Frege tem nas análises gramaticais de Wittgenstein. É como que é um contraste que torna ainda mais nítidas tanto as teses de Frege como as discussões de Wittgenstein. Portanto, divergir de outro pensador ou de outra pessoa, ter em conta as suas opiniões para as discutir, para as confrontar, etc., mostra que este não lhe é indiferente. Pelo contrário, que o interpela e o convoca. É um pouco como... desculpem o exemplo, é um bocado off record, como aqueles casais que passam a vida a discutir e gostam imenso um do outro. Quer dizer, passam a vida a discutir, têm muito que dizer. Portanto, bom, as frequentes referências a Frege em todos os escritos de Wittgenstein mostram bem que este conhecia e tinha presente toda a obra de Frege. E eu li alguns, não sei citar onde, que Wittgenstein terá dito a alguém, penso que foi ou a Anscombe ou a Peter Witt, penso, mas que Wittgenstein terá dito no fim da sua vida, gostaria de ter escrito como Frege. Imaginem a diferença da escrita de Wittgenstein. Ele próprio se queixa de nunca ter conseguido ser um escritor sistemático, o que para nós
por um lado é uma vantagem, porque é uma escrita também muito aliciante e provocatória, mas o desejo de Wittgenstein seria ter uma escrita, pelos vistos, ele próprio também diz no prefácio das investigações, não é? Que nunca conseguiu fazer das investigações portanto, uma obra sistemática. Bom, então, um dos aspectos mais controversos são precisamente as noções, vários dos aspectos mais controversos são as noções de sentido, de significação, do uso como fator de sentido, em Wittgenstein, do ideal da linguagem formal, uma linguagem logicamente perfeita, que ambos perfilharam a princípio, agora de modo diferente, mas que depois seguiu um comportamento distinto por parte de Wittgenstein. E é neste contexto que se insere o tema e o problema do conceito. Conceito com contornos perfeitamente delineados. É uma exigência da sublimação da lógica. A linguagem corrente é vaga, ambígua, emprega termos conceptuais, utilizando a expressão de Wittgenstein, com contornos esfumados, o que torna o quadro mais bonito, né, do que aqueles quadros com contornos muito, depende dos gostos, não é? Os contornos esfumados tornam. Seria fácil pensar simplesmente que Frege mantém o seu ideal peço desculpa, Frege vai reiteradamente repetindo, né, que os conceitos têm que ter contornos nítidos, de uma determinação de sentido, e que para todo conceito, para toda a relação, para toda a função, para qualquer objeto, esse objeto ou cai ou não cai sob o conceito ou função. Este cair sob, né, é uma expressão utilizada por Frege e, segundo Lee, é uma expressão, sabem, o alemão, é uma expressão muito utilizada na Alemanha para dizer, por exemplo, nas estações de comboio, nas estações costumam dizer todos os objetos que caem sob tal designação não podem entrar, né? Todos os objetos que caem sob animais não entram no comboio, né? Portanto, o cair sob quer dizer que todos os que são isto. E Frege utiliza constantemente a falar da relação entre o objeto e o conceito, o cair sob. E, portanto, dizer que para todo o conceito, para toda a função, qualquer objeto ou cai ou não cai sob esse conceito. Bom, isto tem problemas lógicos bastante complexos, complicados, que o próprio Frege, enfim, não dá solução, mas não vamos entrar por aí, porque nos interessa ir para a discussão com Wittgenstein. Há alguns autores que interpretam que esta exigência de Frege é motivada pelo desejo, né, pelo ideal que Frege teve de construir uma linguagem logicamente perfeita, precisa, determinada. E que ele reconhecia que a linguagem corrente estava cheia de vaguezas e de ambiguidades, mas que tinha que conceder essas ambiguidades, não havia nada a fazer, não era possível, e portanto havia esse contraste, portanto havia essa cedência, né? A linguagem corrente como que não interessava muito, digamos, a Frege, o que lhe interessava era manter essa exigência para a sua lógica, a sua linguagem lógica formal e eliminar qualquer sombra de vagueza ou de indeterminação. Wittgenstein, por outro lado, não se limita a aceitar pacificamente as dificuldades, né, de compreender e de explicar o significado de muitos dos termos conceptuais que empregamos usualmente. Para Wittgenstein, a vagueza da linguagem corrente
não é um defeito, não é quer dizer, não é enfim, não é uma limitação, pode até ser uma riqueza, uma vantagem. E, portanto, Wittgenstein, rejeitando uma perspectiva essencialista, né, das expressões conceptuais, né, portanto, já se disse isso assim, por trás de um conceito não há uma essência da realidade, etc. Portanto, rejeitando essa perspectiva essencialista, e multiplica-se em formas de aproximação do seu significado, recorrendo a explicações, a exemplos, a imagens, a metáforas que nunca chegarão, ou nunca permitem atingir propriamente uma definição. Penso que nunca, já falamos nas definições em Wittgenstein. Wittgenstein, naqueles ditados, nos ditados a Weissmann e a Schlick, né, diz, cito Wittgenstein, diz: não é fácil fazer-se uma ideia desta vagueza da linguagem que seja adequada. Ela joga em torno das palavras como o ar em torno das coisas. Ela é a luz do crepúsculo na qual se banham a maior parte das significações das palavras. Para termos diante dos olhos este fator invisível e, no entanto, presente em toda a parte, gostaríamos de nos esgotar em imagens e metáforas, que fixemos pelo menos uma. Bom, portanto, isto é a introdução da relação Wittgenstein-Frege, e agora vamos centrar exatamente no alvo dos parágrafos 70 a 75, que é, sem dúvida, a tese de Frege sobre a exigência de conceitos de contornos míticos. Portanto, conceitos, repito, segundo conceitos de funções, para os quais todo o objeto ou é ou não é subsumido por esse conceito. Nestes parágrafos, Wittgenstein estabelece um diálogo silencioso com Frege, um diálogo silencioso porque a voz de Frege se faz ouvir através desse interlocutor imaginário. Mas é um diálogo deslocado, na minha opinião. Deslocado, por assim dizer. Porquê? Porque as duas vozes não estão a falar da mesma coisa. Não só porque a exigência de Frege é ditada pelo seu objetivo de construir uma linguagem logicamente exata, perfeita, sem lugar para vaguezas nem ambiguidades, enquanto Wittgenstein tem em mente a linguagem corrente na sua dimensão essencialmente prática, mas deslocado também porque o que Frege entende por conceito é fundamentalmente diferente da noção de conceito de Wittgenstein. Se é que Wittgenstein tem propriamente uma noção definida de conceito. Para Frege, o conceito é o referente e o predicado gramatical. É assim que Frege introduz a noção de conceito. É o referente, o predicado gramatical. É um termo insaturado. Portanto, insaturado é um termo incompleto, é um termo que tem lugares abertos. Portanto, F de X é honesto. É um conceito, é insaturado porque de muitas pessoas podemos dizer que é honesto. E não é formado nem produzido pela mente humana. Isto é uma das particularidades quer dizer, para Frege os conceitos, as funções, as relações são constitutivos da realidade, da própria realidade. Ele diz mesmo, a realidade são conceitos e objetos. Conceitos são entidades abertas quer dizer, insaturadas, também. Objetos são entidades saturadas, completas, e que vão preencher, digamos assim, a estrutura constituída pelos conceitos, funções, relações, etc. Não sei se isto está uma linguagem um bocado livre em relação a Frege, mas eu desculpo.
Portanto, para Frege, os conceitos, as relações são constitutivos da própria realidade e, por isso, são apreendidos. O termo em inglês é grasped. Em alemão, acho que é... Fácil. Fácil. Não, B. Greifen. Agarrado. Portanto, nós em português temos apreendidos. Mas, portanto, esta ideia de que os conceitos são agarrados, apanhados, apreendidos, portanto, não são produzidos, não são formados, não são constituídos pela mente. E Frege diz que é melhor esta noção de grasped ou begreift, diz é a melhor metáfora que Frege encontra para explicar como compreendemos um conceito. Portanto, o próprio Frege também é vago. Ele não sabe bem, não consegue dizer bem o que é um conceito, nem consegue dizer bem nem mal, nem consegue dizer como é que compreendemos um conceito. Nós compreendemos, quer dizer, agarramos, apanhamos, apreendemos. Daí as interpretações platonísticas de Frege, com as quais não estou muito de acordo, mas isso é outra. Para Wittgenstein, os conceitos podem ser analisados através da aplicação das palavras. Podem ser explicados e elucidados através de uma análise gramatical, que, no entanto, deixa sempre em aberto a pergunta: o que é um conceito? Aliás, as perguntas o que é, vamos ver, são rejeitadas na gramática de Wittgenstein. A formação do conceito não é editada por nenhuma pressuposta essência da realidade. Já ouvimos. A gramática do nosso esquema conceptual é autónoma, pois na medida em que pode ser, em parte, é autónoma na medida em que pode ser, em parte, configurada por constrições pragmáticas e não pode ser correta ou incorreta, num sentido metafísico. Isto estou a citar indiretamente a passagem do Philosophical Investigations 2:12. Eu vou citar para ser mais claro. Diz Wittgenstein: eu não digo, no sentido de uma hipótese, que se os factos da natureza fossem de outra maneira, os homens teriam conceitos diferentes. O que eu digo é que uma pessoa que acredita que certos conceitos são absolutamente corretos e que quem tivesse outros não compreenderia o que nós compreendemos, então essa pessoa pode conceber certos factos da natureza de caráter muito geral de uma maneira diferente daquela a que estamos habituados. Outras estruturas conceptuais seriam mais compreensíveis do que aquelas a que estamos habituados. O que, nesta passagem, há nitidamente uma certa flutuação na formação dos esquemas conceptuais. Quer dizer, não são ditados pelas leis da natureza, não é? Mas há uma certa flutuação na possibilidade de diversos esquemas conceptuais. De tal modo que nos seria difícil compreender alguém que tivesse um esquema conceptual completamente diferente. Mas daí não se pode inferir qual o esquema correto ou incorreto. É isso que estava a dizer antes, que a gramática é autónoma, na medida em que, como em parte é configurada por constituições pragmáticas, não pode ser correta ou incorreta. Portanto, aqui também o esquema conceptual, por isso é que eu passei para esta passagem das investigações, quer dizer, não se pode inferir, quer dizer, mesmo o facto de duas pessoas não poderem compreender o esquema conceptual de outra, não se pode inferir que um é correto e o outro é incorreto. Bom, este desencontro no diálogo, desculpem, nota-se nitidamente nos argumentos e exemplos com que Wittgenstein responde a Frege. A estratégia de Wittgenstein é mostrar com exemplos que expressões de contornos vagos ou esfumados ou esquemas conceptuais diferentes são recorrentemente utilizadas na nossa linguagem comum sem originarem qualquer confusão ou ambiguidade. Já veremos alguns exemplos mais adiante.
Muito brevemente, o requisito de conceitos com contornos nítidos e claros em Frege, e até certo ponto no Tractatus, ocorre na obra de Frege, desde a Begriffsschrift até aos escritos póstumos. Tem imensas. Portanto, a Frege insiste reiteradamente nessa necessidade. Todo o conceito e relação deve ter um valor para cada objeto, de contrário, seria impossível formular leis lógicas sobre conceitos. Este requisito é para Frege um ideal exigido pela linguagem lógica, mas também pela analiticidade da aritmética, outro assunto, e pela objetividade do sentido. Isto é um tema muito controverso em Frege, mas eu não vou entrar por aí. Em Wittgenstein torna-se menos controverso, mas em Frege luta pela objetividade do sentido, mas se o sentido é a mediação, digamos assim, a via de mediação entre o signo e o referente, e portanto é de alguma maneira o critério de identificação ou de reconhecimento do objeto referido, tem uma vertente subjetiva, necessariamente. Pode não ser subjetiva no sentido de cada um tem o seu sentido, mas tem uma dimensão, e Frege dá exemplo disso. Portanto, esta exigência da objetividade do sentido é uma exigência que Frege não consegue garantir totalmente. A linguagem natural é imperfeita, não governada por leis lógicas, e a mera gramática não garante a correção formal dos processos de pensamento. Nestes casos, a expressão das inferências é tão vaga, tão variada, tão livre, que facilmente escapam pressupostos sem serem notados nem tidos em conta ao enumerar as necessárias condições para as conclusões corretas. O requisito de uma definição completa para os termos conceptuais, cito o parágrafo 56 dos Grundgesetze, em que Frege diz: uma definição de um conceito, de um possível predicado, deve ser completa, deve determinar sem ambiguidades em relação a qualquer objeto se este cai ou não sob o conceito. Portanto, esta é uma das passagens. E confronte-se com o Tractatus 3.24. Está certo o número. Confiarei. Vou confiar. Confronte-se com o Tractatus diz que um elemento proposicional designa um complexo pode ver-se a partir de uma indeterminação nas proposições onde ocorre. Nós sabemos que através desta proposição ainda não está tudo determinado. Sublinhado no nosso bem, isto é para quem? O sinal de generalidade contém, de certo, uma imagem primitiva. Mas a determinação do sentido tem na base as mesmas motivações que levaram Frege ao requisito de conceitos com contornos bem definidos. No entanto, neste ponto do tratado já há uma ligeira divergência com Frege, na medida em que diz que há realmente, nós sabemos que através desta proposição ainda não está tudo determinado. O sinal de generalidade também deixa algo em aberto. Bom, podemos esquematizar de maneira muito tosca, talvez, o papel da análise da concepção da linguagem em Frege e no Tractatus, para depois a confrontar com as investigações, e que é guiada, portanto, a concepção, a análise da concepção da linguagem no Tractatus, em Frege e no Tractatus, é guiada pela necessidade de respostas finais. Finais, quer dizer, de respostas, de chegar a um termo da análise. E podemos esquematizar nas seguintes linhas de procedimento. Primeiro, a construção de uma teoria que segue os seguintes passos: olhar para alguma coisa, considerar algumas das suas características como sendo características fundamentais. Segundo, construir então uma teoria sobre a qual deve ser o caso para que estas características sejam possíveis. E, finalmente, voltar a olhar para a coisa e tomar aquelas características que se harmonizam bem com os nossos postulados teoréticos como sendo essenciais.
Bom, isto é, de alguma maneira, uma tradução muito livre e tirada de um texto de Holiday, de um artigo sobre Wittgenstein e Frege, precisamente sobre este assunto. Portanto, isto seria um esboço muito simplificado, não é, do processo de análise da concepção da linguagem, que abarca, portanto, Frege e o Tratatus. Deste breve esboço, eu destacaria 2 pontos. Primeiro, trata-se de um processo essencialista, que visa, através da análise, determinar algo de essencial, determinal, final. Esta determinação, em Wittgenstein, não pode proceder de uma descoberta, de um ver claramente o que a coisa é, mas de uma seleção das propriedades que melhor se coadunam com o que teoricamente postulamos ser essencial. Portanto, é um essencialismo mais ou menos postulado, um essencialismo não realista, se podemos dizer. Portanto, precisamente por ser essencialista, preside a todo o processo de análise a ideia de um fim, de um termo. Sobretudo nesta embora, bem, depois, quer dizer, a análise tem de ser completa, não pode deixar nada de fora, mas o essencialismo é aqui mitigado pela seleção das propriedades que melhor se articulam com a essência postulada. No parágrafo 91, Wittgenstein corta pela raiz este ideal de alcançar uma análise final das nossas formas de linguagem. Cito, parágrafo 91, isto é, como se as nossas formas usuais de expressão estivessem essencialmente por analisar, como se nelas existisse algo oculto que devesse ser trazido à luz e que, uma vez feito, a nossa expressão fica perfeitamente esclarecida e o nosso trabalho resolvido. Mais adiante continua, mas pode parecer que aspiramos a um determinado estado de exatidão perfeita, como se isso fosse de facto a meta da nossa investigação. Não é a exatidão. Em contraste com este procedimento, Wittgenstein rejeitará mais tarde a pergunta socrática, a típica pergunta socrática: o que é X? Diz Wittgenstein, isto vem nos Voices of Wittgenstein, não sei se também vem nos Dictées, na tradução, não sei. Wittgenstein diz: não posso caracterizar melhor o meu ponto de partida do que declará-lo totalmente oposto ao que Sócrates representa nos diálogos platónicos. Fim de citação. Note-se, no entanto, que além desta diferença, a recusa de perguntas da forma o que é, Wittgenstein transpõe as questões socráticas da metafísica para o plano linguístico. Portanto, a pergunta o que é X não é dada através da inspeção. Desculpem, a resposta à pergunta não é dada através da inspeção de essências ou naturezas, mas através da elucidação do significado de X, determinada pelas regras de uso de X. A essência manifesta-se na gramática. Investigações Filosóficas, parágrafo 371. A análise de um conceito não é senão a aplicação de uma palavra. O erro de Sócrates, na procura de uma resposta à pergunta, por exemplo, o que é a virtude, é o facto, se considera Wittgenstein, é o facto de rejeitar explicações parciais, explicações por exemplificações, por analogias, etc. Ou seja, o erro de Sócrates, para Wittgenstein, é o de fixar-se numa definição. Uma resposta assim precisa, determinada, restrita, é uma fixação do olhar e da atenção num ponto único, desatendendo as múltiplas e variadas relações que isso mesmo tem com tudo o resto, e sobretudo com as variantes que vai ganhando com o uso. É de facto uma inspeção, mas não uma circunspeção. No primeiro caso, ficamos com um significado fixo, isolado, sem vida. No segundo, atendemos a toda a vida
significado, há vasta gama de significações possíveis que enriquecem e completam o primeiro significado. Eu não li, porque isto não era para ler, mas eu tinha posto aqui como palavras no início deste texto, umas palavras de Proust, que dizem o seguinte, e que vem a propósito aqui dizem, vou lê-los em francês: Les mots ne changent pas tant de signification pendant des siècles que pour nous, les noms dans l'espace de quelques années. E eu penso que se podia dizer de quelques jours, de quelques années. E é realmente, portanto, a variação de... Nas investigações, Wittgenstein explicita este procedimento. Trata-se de uma investigação gramatical que visa eliminar uma má compreensão resultante de certas analogias entre formas de expressão em domínios diferentes. Algumas podem ser eliminadas, cito Wittgenstein, algumas podem ser eliminadas substituindo uma forma de expressão por outra. Pode chamar-se a isto uma análise da forma de expressão, porque o processo se assemelha às vezes a uma decomposição. A grande diferença entre o processo de análise referido anteriormente, portanto, ao tratar e esta explicitação das investigações está em que agora não se olha para as coisas, mas para as formas de expressão. E não se pretende, para a linguagem, para as palavras, para os termos, e não se pretende alcançar um termo dessa análise, uma forma perfeitamente decomposta da expressão. Uma má compreensão, diz Wittgenstein, é eliminada ao tornarmos a nossa expressão mais exata, mas pode parecer que aspiramos a um determinado estado de exatidão perfeita. Estou a repetir. Como se isso fosse, de facto, a meta da nossa investigação. Desculpe, estou a repetir. A exatidão total é inatingível, não por incapacidade das nossas explicações e exemplos e metáforas e imagens, etc., mas porque isso significaria o fim, o termo da investigação. Por outras palavras, fixar o significado desse termo conceptual e fechá-lo, portanto, a outras explicações e exemplos futuros que fossem iluminando o seu significado e mostrando novas possíveis aplicações ou outros usos desse termo. Portanto, fixar o termo significaria fechar, digamos assim, o significado e a abertura. Né? Há aqui um ponto também que eu tenho dúvida, mas enfim, mas isto diz mais coisa frega, não. Bom, há um interessante diálogo imaginário, né, que agora vamos fazer em teatro, entre Frege e Wittgenstein nos parágrafos 70 e 71 das investigações filosóficas, que exemplificam muito bem estas diferentes posições, e tornam muito claro. Portanto, discute-se, né, a dificuldade de considerar o jogo, né, como um conceito, é sabido, tendo em conta a variedade de determinações de jogos totalmente diferentes. Perante tais dificuldades, ouve-se a voz do Frege, ouve-se, ou lê-se. Mas se o conceito de jogo é assim, é preciso aqui uma voz diferente da minha, se o conceito de jogo é assim ilimitado, então também tu não sabes o que queres dizer com o jogo. Resposta de Wittgenstein. Quando eu faço a descrição, o chão estava todo coberto de plantas, queres tu dizer que eu não sei do que falo antes de poder dar a definição das plantas? Portanto, aqui, como é notório, a estratégia de Wittgenstein, argumentativa, não consiste em responder diretamente ao argumento, em meter-se, né, na discussão, que se ia meter numa alhada, mas mostrar com exemplos, com casos práticos, expressões que fazem sentido, mesmo que os conceitos não estejam definidos totalmente. Podemos dizer que aqui o uso, a prática, a compreensão implícita da expressão supre a necessidade de definições completas e exaustivas. Não saberíamos dizer exatamente o que é uma planta, mas isso não impede a compreensão da frase.
não impede, sei lá, vamos dizer, as plantas do Jardim da Gulbenkian, há plantas muito variadas e muito bonitas. Não sabemos dizer, então diz lá o que é cada planta. Não sabemos dizer, mas compreendemos, e compreendemos. Isto significa que no uso da linguagem empregamos muitos termos cuja definição última, se esta existir, ignoramos, não saberíamos pôr por palavras. Mas a compreensão do todo não é afetada por essa falha. O excerto acima referido, portanto, este breve diálogo, pode servir como fábula, digamos assim, que implicitamente descreve toda a problemática da necessidade ou não de exigir uma total determinação e fixação do significado de um termo conceptual. Bem, mais adiante são inúmeras as ocorrências na obra de Frege em que se exige a significação dessa determinação. Reitera constantemente todo o conceito e diz mesmo, quer dizer, que um conceito que não tenha contornos nítidos não é um conceito. Por isso, os casos típicos de vagueza, o conceito de hip, montão, não sei como é que se diz em português, montão, não é? Surite, o montão. Wittgenstein diz que isso é a joke, é uma brincadeira. Também não. E Frege diz isso não é um conceito. Tem um montão, dizia um montão de pedrinhas, não é? Mas isso não é um conceito. E Wittgenstein considera uma brincadeira à qual não liga nenhuma. E os outros casos de surites, que dão origem a essas vagâncias, ou vaguezas, são completamente desprezados, tanto por Frege como em parte por Wittgenstein, embora haja um texto. Portanto, é uma condição imprescindível para Frege que um conceito seja um conceito com contornos nítidos. Por isso, no nosso diálogo, Frege conclui que se o conceito de jogo é tão ilimitado, então não se sabe o que queremos dizer com jogo. Bem, o que deveria dizer é não se sabe o que é o jogo. E, portanto, não sabemos o que queremos dizer com o jogo. Agora, quem dirá, não, nós sabemos o que queremos dizer com o jogo. O que não sabemos é dizer o que é o jogo. O mesmo é dizer que não se trata de um conceito. Portanto, o mesmo é dizer que não se trata de um conceito, não obedece às leis lógicas de um conceito. Frege expulsaria este predicado vago, de ser um jogo, na sua linguagem formal. Poder-se-ia dizer que o conceito de jogo é um conceito de contornos esfumados. Agora fala Wittgenstein, no parágrafo 71. Diria Frege, mas um conceito esfumado seria de todo um conceito? Pergunta Frege. Não cumpriria o requisito da nítida determinação, logo não seria um conceito. A estratégia de Frege, como veremos em próximos exemplos, acho que vamos ver, é de excluir todos os termos conceptuais que não satisfaçam o requisito da precisa delimitação. Na maior parte das suas observações, Frege exprime uma perspectiva puramente negativa da vagueza. Interessa-lhe, sobretudo, evitar, excluir, eliminar termos vagos na sua linguagem formal. E para isso emprega sempre o seu critério de delimitação precisa e nítida, sem apresentar qualquer teoria de vagueza ou de uma linguagem vaga. Tomando à letra o requisito, não sei se estou a falar há muito tempo. Hã? Estão cansados? Estou com sono? Bem, estou em casa. Bem, tomando à letra o requisito de contornos nítidos, tomando à letra Wittgenstein cita a comparação fregiana do conceito a uma área, isto é no parágrafo 71 ainda. Uma área sem fronteiras precisas não se pode de todo chamar uma área. De facto, isto aqui é um esclarecimento, quer dizer, é um pouco fazer justiça à Frege. De facto, Frege faz essa comparação.
nos Rerum Gazeta 2, parágrafo 56. Mas, em primeiro lugar, Frege está a recorrer a uma metáfora. Ele diz mesmo, é uma metáfora, isto é uma metáfora. E considera sempre que uma metáfora é uma forma, enfim, não considera uma metáfora uma forma mais rica, mas um recurso proveniente da pobreza da linguagem. Portanto, está a recorrer a uma metáfora e o exemplo refere-se, isto é importante, refere-se a representações de conceitos em extensão, por áreas num plano, e acrescenta imediatamente que esta imagem deve ser tomada acrescenta Frege, que deve ser tomada com precaução. O exemplo serve para ilustrar o que seria considerar uma área sem contornos definidos. Não seria uma área, tal como um conceito sem contornos definidos não seria um conceito. Mas note-se que Frege está aqui a considerar os conceitos em extensões. Os conceitos não se identificam com as suas extensões. Isto é muito claro, não é? Não vou voltar para Frege, mas Frege distingue radicalmente entre conceito e objeto. As extensões são constituídas, melhor, as classes, né, que constituem extensões são constituídas pelos objetos que caem sob um conceito. Mas o conceito e objeto são distintos, nunca se identificam, nunca quer dizer, conceito e objeto são radicalmente distintos. E, portanto, quando Frege compara aqui o conceito a uma área, está a tomar o conceito no sentido da extensão e, portanto, está a tomar o conceito no sentido dos objetos que são subsumidos por esse conceito. A comparação que Frege faz com uma área diz respeito ao conceito extensionalmente considerado, ou seja, aos objetos por ele subsumidos. Se não for assim, o exemplo da área estaria completamente deslocado, uma vez que os conceitos não se identificam nem com a sua extensão, embora a determinem, nem com os objetos por ele subsumidos. Sobre esta questão há até uma correspondência com Husserl, em que Frege corrige Husserl, e Husserl, humildemente, reconhece que Frege tem razão. Frege, humildemente, não sei, mas Frege nunca define conceito, apenas indica que é o referente de um predicado gramatical, mas apressa-se a esclarecer que o conceito não se identifica com a extensão nem com a classe. Portanto, um conceito refere-se realmente ao que é ser F. Portanto, qual é a referência do predicado gramatical? O que é ser F? Portanto, é isso, o conceito é essa referência. Não são os indivíduos que são F. Ou se quisermos, e isto é o que leva ao pseudo-platonismo, ou se quisermos, à propriedade ou característica que define F. Portanto, isto induz a pensar outra vez num certo essencialismo, num certo platonismo, portanto, nas ideias. Os conceitos são as ideias, não as coisas. Mas eu acho que assim, essa leitura é uma leitura, bem, não sei, não me atrai muito, mas enfim. Uma das consequências desta clara distinção entre conceito e objeto é que é o seguinte paradoxo que em Frege e para o qual eu vou encontrar um símile em Wittgenstein, e que é o seguinte: para Frege, a admissibilidade de um conceito é totalmente independente da questão de saber se este subsume objetos e, se for o caso, que objetos subsume. Inclusive, é independente, um conceito pode não subsumir nenhum objeto, conceito vazio. Para responder a estas questões, saber se um objeto é ou não é subsumido por um conceito, temos que ter já o conceito.
Entre conceito e objetos, por eles subsumidos, dá-se então um processo circular, que Frege não pode evitar. A única maneira de mostrar que um conceito tem uma determinada propriedade é indicar um objeto que caia sobre esse conceito. Mas para isso é necessário ter já o conceito. Portanto, já estamos aqui, isto vem nos escritos póstumos. Né, este paradoxo em Frege tem uma certa... um certo simile, não sei se estão de acordo comigo, com um paradoxo semelhante no parágrafo 75 das investigações, que trata-se de novo de saber o que é que quer dizer, saber o que é um jogo, o que é que quer dizer sabê-lo e não saber e não ser capaz de o dizer. É este saber, estou a citar, desculpa, é este saber de algum modo equivalente a uma definição sem palavras. Esta expressão causa-nos. Será equivalente a uma definição sem palavras, de tal maneira que ao ser posta em palavras, eu a posso reconhecer como a expressão do meu saber. Não sei se... Portanto, penso que há aqui vários pontos a considerar quando Wittgenstein fala, se pergunta, se põe a hipótese, se este saber, né, saber o que é o jogo, será equivalente a uma definição sem palavras. O que é uma definição sem palavras? Uma definição é constituída por notas características, Merkmale, portanto, notas características. Né? Portanto, uma definição sem palavras, né, é realmente uma expressão alucinatória. Né? Portanto, uma definição sem palavras não é definição. Né? A hipótese que eu pus será que Wittgenstein quer dizer que é uma definição, não é bem uma, portanto, é uma definição que não está posta em palavras, mas que é uma espécie de pré-conhecimento, de uma espécie de conhecimento originário, de conhecimento incoativo, não sei, é uma definição sem palavras, que ao ser posta em palavras eu posso reconhecê-la como a expressão do meu saber. Aqui dá-se o mesmo processo, penso eu, o mesmo processo circular do exemplo anteriormente citado de Frege. E depois há vários pontos a considerar aqui no parágrafo 71, 70 e 75. Em primeiro lugar, há aqui um contraste entre estes dois parágrafos, quanto ao modo de tratar a distinção entre saber e ser capaz de dizer. No parágrafo 70, se estão lembrados, né, tratava-se de argumentar contra a identificação entre compreender jogo com a capacidade de dizer, definir o que é um jogo. O interlocutor Frege pretendia concluir que ser incapaz de definir jogo implica uma falta de compreensão. E Wittgenstein pretende dizer que isso é um erro. Podemos ser incapazes de dizer o que é, de definir, mas sermos capazes de compreender. O pressuposto, agora, do parágrafo 75, é que compreender e ser capaz de definir são duas coisas distintas. Aqui o adversário pretende concluir que a compreensão de uma pessoa, a compreensão que uma pessoa tem de qualquer termo, transcende o que ela é capaz de dizer como resposta à pergunta o que é um jogo. Não é capaz de responder à pergunta o que é, ou de dar explicações, exemplos, etc. Não poderá chegar certamente a uma definição final, né? Mas a compreensão, a sua compreensão transcende aquilo que a pessoa é capaz de dizer em resposta à pergunta pela elucidação da noção do jogo. O que está em causa nestes dois parágrafos
é precisamente a distinção entre saber e ser capaz de dizer. Entre saber e ser capaz de dizer. Ou seja, que há a possibilidade aqui de voltar a considerar que há coisas que nós sabemos, mas não podemos dizer, ou não somos capazes de dizer. E isto de alguma maneira,